Ok, queridos, graça e paz, estamos aqui para mais uma aula de teologia à distância, curso básico da Igreja Batista Boas Novas, Escola Teológica Boas Novas, usando o livro Introdução ao Novo Testamento do Seminário IBAD. Amém? Vamos iniciar com uma oração, você que está aí assistindo agora, você que está assistindo em casa, nós vamos estar iniciando com uma oração. Amém? Vamos estar orando ao Senhor e pedindo a Ele a graça sobre nós para mais essa aula. Querido Deus, obrigado, Senhor, que cada um possa, Senhor, aprender a Tua palavra, Senhor, cada um possa aprender, Senhor, o Teu Evangelho, Pai. Aprender a história por trás de quando veio escrito, Senhor, os livros, Pai, os destinatários, Senhor, como que a mensagem foi levada, Senhor, em nome de Jesus, aprender esse contexto, Pai, para glorificar o Teu nome e ensinar, Senhor, acrescentar a fé cada dia mais, Pai. Obrigado por cada aluno que está assistindo agora, aqueles que entrarão, Senhor, depois, Senhor, em nome de Jesus, assistirão, Senhor, as gravações, Pai. Esteja conosco. Amém. Amém? Queridos, nós vamos iniciar, então, mais um livro aqui da palavra de Deus, um livro ensinando sobre a palavra de Deus. Como está o áudio aí, Catherine? O áudio está bom? Vamos ver aqui como está o áudio. Tá bom, pai. Para mim tá bom o áudio. Então tá bom, o áudio está bom, entendeu? Então vamos mandar brasa, iniciar então mais essa aula. Nós estamos falando então na unidade, deixa eu compartilhar a tela. Vamos compartilhar a tela aqui. Novo Testamento e o Novo Testamento, expansão da igreja. Essa é uma parte em que essas cartas, o autor aqui, pastor Roberto Reis, grande amigo meu, ele trouxe para nós, entende, de uma maneira diferente de estudar o Novo Testamento, que é como a igreja se expandiu, até chegar no último livro, que é Apocalipse. Então, ele traz os primeiros livros que foram escritos e traz nessa ordem para nos mostrar aqui. Então, temos aí a nossa unidade, como que ela vai ser estudada, Atos dos Apóstolos, Paulo é a contribuição para o Novo Testamento, Tiago as primeiras epístolas, e temos aí também Coríntios e Romanos, as principais cartas de Paulo, e a partir daí nós temos mais algumas epístolas, que são as epístolas do Cárcere, amém? Então, vamos dar início aí a primeiro momento, Atos dos Apóstolos, os primeiros anos da igreja. Atos dos Apóstolos é a primeira carta que nós temos aí, o livro de Atos, ele é diferenciado no lugar no Novo Testamento. Ele é um livro considerado histórico, contém história, entende, da igreja, posiciona-se entre os evangelhos e posiciona também entre as epístolas, ou seja, é o nascimento da igreja, é quando a igreja nasce, quando a igreja desenvolve, e aí ele está naquele miolo ali, entende? Trazendo essa conexão e trazendo muitas coisas que acontecem na história de Paulo, não nas próprias pregações de Paulo, mas na maneira que ele funda a igreja. Então, temos aí alguns cenários de algumas pessoas presentes. Temos aí o cenário de Jesus, a ascensão de Jesus, temos o cenário dos apóstolos ali, do batismo com o Espírito Santo, depois temos o cenário de Paulo, Barnabé, Igreja de Antioquia e assim por diante. Então, o livro, ele tem como autoria, o autor do livro não se identifica, não há uma indicação clara de quem que seja ele. Howard Marshall aponta 2 argumentos para que seja esse Lucas. Então, o livro tem uma indicação, não tem uma indicação direta, mas tem a presença de alguém, e a gente descobre dentro do próprio livro essa presença. Então, aponta 2 argumentos para que seja Lucas, e esses 2 argumentos está a palavra nós, quando é usado falando de Lucas na viagem, e se usa a palavra nós ali dentro dessa mensagem. Esse negócio está pitando aqui. Nós, indicando no mínimo que o autor desse texto estava presente ao tudo que estava acontecendo ali. E, em segundo lugar, temos aí pessoas que nos dão indicações do período seguinte aos apóstolos, período patrístico, que é chamado, os pais patrísticos, que eles dão indicação de que é Lucas que está desenvolvendo todo esse trabalho de escrever o livro de Atos, e isso é importante
por causa que existem textos dessas pessoas escritas que indica essas indicações. Então, se para nós no Evangelho de Lucas foi Lucas que escreveu, Atos é Lucas porque ele escreve para Teófilo. Esse é o segundo livro de Lucas. E temos aqui também data e local. As datas sugeriam que estava entre 60 a 150 depois de Cristo. Então temos duas datas muito distantes, mas são datas que estão ali presentes. Mas a tese que mais sustenta é a tese que esteja entre 63 a 64 depois de Cristo. Por Lucas não mostrar muitos detalhes, como a morte de Paulo, ele estava na prisão, como destruição de Jerusalém, etc. Então, muitos entram nesse texto. O provável lugar foi Antioquia, ou Roma, ou Éfeso. Quando Lucas estava nesses lugares, foram os prováveis lugares que ele escreveu o texto. Numa desses lugares que ele estava com os apóstolos, estava com a igreja, e seria o lugar onde que ele provavelmente escreveu, porque ele teve nesses três lugares. Até dentro do texto a gente encontramos ele dentro desses três lugares. O destinatário. A continuação destina a ser Teófilo, oficial de Roma. Tarefa não muito difícil de determinar esse destinatário. Destina a ser oficial em conhecer mais Cristo das pesquisas empreendidas por ele. Porém, essa mensagem ela chega como uma carta. Cartas eram lidas. Cartas eram lidas, como fala, em pátios. Cartas eram lidas nos lugares de política, nos lugares de recepção, em festas, cartas importantes. E uma carta como essa provavelmente foi lida para gregos, foram lidas para os irmãos gregos. Então, provavelmente, pessoas que ouviram falar, ou aquelas pessoas que estavam ouvindo falar de Cristo tinham curiosidade, essa carta era lida. A pessoa subia num patamar assim e lia para a praça, lia para as pessoas. Outra coisa, o Evangelho vemos o nascimento de uma igreja, ok? Em Jerusalém, em Atos, vemos o desenvolvimento e a expansão dessa mesma igreja. Ou seja, vemos a ascensão de Jesus, vemos a descida do Espírito Santo e a expansão da igreja. Então, é bem dividido esses dois textos nos primeiros capítulos e nos capítulos em diante, do 4 a 5 em diante, a expansão da igreja para todo o mundo, assim, através da viagem de Paulo. O apóstolo Paulo, missionário Paulo. Propósito e fonte informativa. Propósito do segundo volume é retratar a expansão do evangelho por todas as partes do mundo, tendo compartido a cidade de Jerusalém e Roma como ápice dessa expansão. Ou seja, de Jerusalém a Roma. Mais para frente, Paulo tem desejo de ir à Espanha, através de Roma, quando ele está em Roma. Então, é uma ponte que temos para onde a igreja estava, para onde a igreja estava indo. E temos também fontes formativas que ele, Lucas, recebeu oralmente, recebeu dessas pessoas. Ou seja, o fato dele estar envolvido com pessoas que viveram e viram a Jesus, como o próprio apóstolo Paulo também esteve com Pedro e Tiago, ele esteve ali com Pedro e Tiago, com Barnabé, com aquelas pessoas que viveram, ele recebeu essas informações, ele escreveu essas informações, ele ouviu as pessoas e assim ele trouxe um resumo de tudo que ele ouviu. Então, vemos que as fontes formativas utilizadas por ele, da segunda, como fez terceiro, é ouvindo as pessoas, e ele participando das viagens, participando do que estava acontecendo. Foram coletadas através de informações de Lucas o que estava acontecendo. Lucas ele é uma fonte também, ele redige ali a carta no nós, entende? E as demais coisas ele redige ouvindo as pessoas dizer, ou os relatórios. Paulo chegava de viagem, trazia relatório na igreja de Antioquia. Pedro chegava de viagem, trazia o relatório. Nesses relatórios, provavelmente, quase sem certeza, Lucas estava presente e assim ele foi escrevendo. Talvez até os relatórios eram dados para Lucas, porque ele é um excelente escritor, um excelente. A sua carta é composta de uma maneira excelente. Então a gente não sabe ao certo, mas Lucas teve acesso. Ou uma outra coisa, o Espírito Santo, estabelecimento da igreja, é muito ligado nesse contexto do livro de Atos. A ponto do livro de Atos ser a ação do Espírito Santo. Muitos chamam até o Evangelho do Espírito Santo, Atos do Espírito Santo.
E vemos também que, nesse contexto todo, a ação do Espírito Santo acontecendo na igreja, no livro inteiro, a ação do Espírito Santo. E um fator marcante é a festa de Pentecostes. Então, lembra que havia uma festa quando Jesus morreu, aí 50 dias depois houve outra festa, que é a festa, um tempo depois houve a festa do Pentecostes, e essa festa marcou, esse calendário judaico marcou o nascimento da igreja, foi uma mudança na igreja quando o poder do Espírito Santo ele veio. Então, a experiência do Pentecoste, de Pentecoste, e houve ali a separação entre a igreja e o judaísmo. Ou seja, ali definitivamente se desvincula o judaísmo, né, a religião judaica, para o crescimento e o nascimento do que nós chamamos hoje de cristianismo. Ou seja, ao desvincular, isso acontece com a presença do Espírito Santo, a ponto de agora os discípulos morrerem por causa dessa mensagem, viverem por causa dessa mensagem, terem o poder de Deus por causa dessa mensagem, fazerem milagres por causa dessa mensagem. Então, foi um divisor de água. Então, essa ideia de divisor de água acontece no dia do Pentecoste ali, ok? Não a palavra pentecostal ou crente pentecostal ou as pessoas usam muito essas palavras, ela não tem nada a ver com a festa, ela tem mais a ver com o momento do poder do Espírito Santo, entende? A festa tem nada a ver, a festa foi um marco, um dia exato que Lucas registrou. A palavra pentecostal ela foi adaptada a pessoas que recebem o poder do Espírito Santo, pessoas que recebem uma influência do Espírito Santo, pessoas que falam línguas, pessoas que estão cheias de Deus, essa é uma influência. Então, pentecostal, ação pentecostal, sempre existindo em livros, não tem a ver com esse momento da história, ok? Eles transformaram a festa de Pentecoste em uma atitude de pessoas que recebem o poder do Espírito Santo. Então, vemos aí essa ligação da festa com o divisor que o Espírito Santo vem. Seguindo, vemos aí que Paulo ele tem uma influência muito grande dentro do livro de Atos, ele tem uma presença muito gigante, e essa presença de Paulo ela faz com que Paulo esteja realmente ali naquele lugar, entende? De uma maneira em que ele participa e aí ele traz ali dentro das suas experiências, até o próprio Lucas registra experiências dele forte, como a experiência de Damasco, que a gente vai ver daqui para frente. Então, os primeiros anos da igreja foram marcados por intensas perseguições. Paulo estava presente, e aí Lucas escreveu. Nesse cenário surge Paulo que, após sua conversão, os projetos missionários se alavancam, ou seja, começa a haver um desenvolvimento muito grande, e aí ocorre a primeira viagem missionária. Paulo converte, a gente vai ver lá na frente. Na sua conversão, o que acontece? Há uma primeira viagem, aí Lucas registra no capítulo 13 e 14, onde ele vai destino à Galácia. Depois temos a segunda viagem, onde aí está mostrando a primeira viagem, você pode ver os pontinhos aqui, onde Paulo fez, algumas Bíblias no final tem, se você clicar na internet, no Google, coloca a primeira viagem de Paulo, vai aparecer imagens também. Na segunda viagem, capítulo 15, 36 ao 18, 22, entre 50 a 53 depois de Cristo, Paulo desce para a região de Galácia. Ali ele começa novamente a fazer uma viagem. Nós temos outro mapa aí mostrando o destino de Paulo e a sua maneira que ele vai. Agora ele vai para Antioquia. Diferente do primeiro, que ele foi pelo mar, o segundo ele vai pela terra para Antioquia e passa em cada cidade, o evangelho é pregado, igrejas são estabelecidas. E a terceira viagem correu entre 54 e 57 depois de Cristo, 18 versículo 23 a 20 a 38 de Atos, ou seja, é um lugar em que ele alcança novamente essas igrejas, evangeliza novamente, estabelece obreiros, e assim acontece. Existe uma informação sobre uma quarta viagem, Paulo empreendeu até Roma, mas não é detalhado isso muito dentro do livro. As viagens abarcam um período de 12 anos, ou seja, 12 anos, porque era tudo a barco, era tudo a camelo, cavalo, a pé, entendeu? Então, é uma viagem longa. Os caminhos de Deus foram trilhados com obediência, ou seja, na página 144, os caminhos de Deus são inescrutáveis e devem ser trilhados com resignação e obediência. E Paulo sabia disso, por isso que ele fez essas viagens missionárias, era um homem bem dedicado
ao Senhor. Então, Paulo depois ele foi levado para Roma em 60 depois de Cristo, e aí ele foi preso, e aí ele esteve na prisão, e Lucas ainda registra isso. E alguns estudiosos conjecturam que essa quarta viagem que aconteceu está em Romanos 15, 28, e as viagens missionárias dele deu esse período. Então, você tem aí o esboço de Atos dos Apóstolos, está contido na página 145, você pode estar estudando. E agora temos o capítulo 4, que fala sobre esse homem que escreveu a maioria dos livros do Novo Testamento de uma maneira bem destinada. Então, a primeira coisa, a obra realizada de Paulo se constitui uma das mais surpreendentes do Novo Testamento. Em meio à intolerância e cegueira espiritual, ele encontra Jesus, e na página 147, Cristo encontra, transforma, faz com que ele seja o maior missionário, o maior pastor, um apóstolo escolhido pelo próprio Deus. Então, Paulo, ele é nascido em Tarso, cidade importante para o negócio e cultura, filho de pais judeus, instituído aos pés de Gamaliel, talvez na sua infância, bem na sua infância, não digo talvez, bem na sua infância, se torna um doutor da lei. Então, essa cidade ela é conhecida pela arqueologia como Tarsos, e é onde Paulo estava. E Paulo obteve a cidadania romana aí em Tarso, Atos 22, 27, ou seja, ele é cidadão agora romano. E como cidadão romano, é muito forte essa posição de Paulo ali. E esse estudo ao pé de Gamaliel era um mestre da época, então ele foi na religião, foi demais outros estudos, aprofundou em vários estudos, você vê as pregações dele, bem profunda. Paulo, então vemos aí, ele passou a infância e adolescência em Jerusalém, se tornou um perseguidor dos cristãos, contra os cristãos, e pela lei e tradição dos judeus, porque muitos dos cristãos eram judeus e ele forçava esses cristãos a negarem a sua fé. E no caminho de Damasco foi quando ele foi surpreendido por Jesus, e ali ele encontrou Jesus nesse lugar que chamava o Caminho. O Caminho era um lugar em que passavam os cristãos. A ideia de que Jesus disse: eu sou a verdade e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho ali era a intenção de chamar Jesus, e chamava os crentes do caminho, os cristãos do caminho, e eles eram realmente reconhecidos. E Paulo, naquela direção, indo buscar pessoas para prendê-las, etc., ele encontra Jesus. Ele encontra Jesus, e ele encontra o Senhor Jesus, e aí ele tem um encontro profundo, entende? Profundo com Jesus. Paulo, ele entendia que a lei era algo inquestionável, por isso que ele perseguia os cristãos. E aí, nesse trajeto, ele encontra, e Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí Paulo, ele pergunta: quem tu és, Senhor? Versículo 5, no capítulo 9. E a palavra Senhor aqui é tão interessante que o grego, por isso que eu falo com os irmãos, sempre é interessante, que a nossa Bíblia foi escrita em hebraico antigo, grego novo, então a gente tem que estar prestando atenção nisso. A palavra Senhor aqui, ela não tem um artigo, o Senhor. Então, quando tem uma palavra Senhor na frente, Kyrios, no grego, desacompanhado do seu artigo, indica o reconhecimento da sobrenaturalidade do interlocutor. Ou seja, quando não tem um artigo na frente dizendo o senhor, a senhora, está dizendo de senhor, é alguém muito forte, poderoso, soberano, sobrenatural, que estava ali presente. Por isso Paulo fala: quem é o Senhor? E aí Jesus disse: eu sou a Jesus a quem tu persegue. E aí a gente vê a união em que Jesus tem com o corpo de Cristo, em que ele é a cabeça, e é uma união misteriosa entre Cristo ressurreto e a sua igreja, ou seja, um só corpo, ou seja, não há uma desconexão. Paulo perseguia a igreja e Jesus diz: tu está me perseguindo. Entende? É o entendimento que a gente tem de ter. Quando as pessoas nos perseguem, elas estão perseguindo ao próprio Cristo. E assim Paulo se converte, é conduzido a uma casa ali, e Ananias vai a essa casa, só falar direita, não sei o que, a casa. Ananias vai a essa casa, é curado da cegueira, batizado, recebe o Espírito Santo, e depois ele vai para Jerusalém, entende? Aproximar-se dos cristãos e das pessoas que estão ali.
as pessoas ficam meio ressabiadas com ele, né? Ficam olhando para ele, e esse cara não é o cara que está matando todo mundo aí? Talvez alguém olhou, ele matou meu primo, matou meu tio, entende? Então, tipo assim, foi uma questão muito louca. E aí, o que acontece? A gente tem de ter em mente que quando tudo isso está acontecendo, entende? Os cristãos realmente ficaram com medo. E eles tinham razão. Mas Barnabé tomou uma posição na página 151, tomou uma posição muito grande, Atos 9, 26, e abraçou Paulo e acreditou na mudança dele e cuidou dele. E ele se tornou uma das maiores figuras de destaque da expansão da igreja. Paulo é aquele que puxou a corda e pôs a quinta marcha e saiu com a igreja em todos os cantos, entende? Ele é o Ayrton Senna da igreja, saiu acelerando para o crescimento da igreja. E temos aí a questão em que dos gentios, Paulo ele vem para pregar para os gentios, todos os povos, à exceção dos judeus. Então, na teologia judaica, os judeus são desprovidos de moralidade e unir-se a esses gentios. E quando fala gentio, está referindo a outra etnia, a outras pessoas, principalmente aquela. E nesse aspecto, os gentios são vistos como infiéis, são vistos como desprovidos do favor de Deus, e aí tinha toda aquela conversão ao proselitismo que acontecia entre os judeus, e Paulo, ele digo, Cornélio, ele é um desses prosélitos do judaísmo, ele era um homem fiel, piedoso, em Atos mostra quem ele era a partir do capítulo 10, 9, conversão de Paulo, 10, já muda para Cornélio, falando um pouco dos gentios, como o evangelho chegou ao coração deles. E no caso gentil, Pedro tem uma experiência, porque Pedro é judeu, Pedro tem todos os costumes judaicos, do judaísmo, veio do judaísmo, e de repente ele tem uma experiência com o Senhor, ele tem uma visão, nessa visão tem animais impuros para o judaísmo, e a Bíblia diz que aquela visão, ela muda a maneira de Pedro enxergar as pessoas em quase 100%, vamos dizer assim, entendeu? Porque o homem, na sua totalidade de crença para mudar, demora anos, mas Pedro estava tendo uma mudança ali quase radical. Lá na frente, Pedro é repreendido por Paulo, por causa que a sua mudança foi quase radical, mas acredito que mudou completamente. E aí a sua forma de ver os gentios e ampliaria o projeto missionário da igreja primitiva. Será, ó, nós não vamos pregar só na sinagoga, vamos pregar para todo mundo agora. E aí Deus fala com Pedro, você pode ler em Atos capítulo 10. E a experiência de que Pedro tem é uma experiência de animais que ele é chamado de impuro, entende? E alimentos puro e impuro. E Deus diz, come dos alimentos puros. Ou seja, Deus até derruba ali alguns ensinos sobre que não deve comer certos tipos de animais, e Pedro segue aquela instrução. E aí o que acontece? Pedro ele tem uma visão, versículo aí 30, 33, Deus não faz exceção de pessoas. Ou seja, a morte de Jesus veio para salvar todos aqueles que estão no mundo inteiro. E aí foi concedido, segundo Pedro diz, a graça divina foi concedida a essas pessoas. E Cornélio, ele é batizado, a sua família é batizada, sua família é evangelizada, e aí Pedro ele inicia essa experiência nova da igreja alcançando os gentios. E aí nessa questão temos a questão do gentio e um concílio. Ok, os gentios estão vindo para a igreja, nós judeus estamos aqui na igreja. Há muitas coisas que nós fazemos que é parte de nós como judeus e etc, etc, e os gentios não vão fazer. E aí agora, o que a gente vai fazer? A gente vai obrigar eles a fazer, não obrigá-los a fazer, o que vai acontecer? Aí eles têm uma grande reunião na igreja de Antioquia para fazer essas mudanças, para fazer essas adaptações de costumes, entende? Entre gentios e judeus. E a igreja começou a ver algumas situações. E aí, nesse concílio, decide que os convertidos gentios deveriam observar o judaísmo sem que isso comprometesse a essência do evangelho. Então, é essa observação. E nessa observação, há alguns parâmetros que eles foram estabelecidos na argumentação de Pedro. A gente tem de ver que aquele grupo de pessoas agora, elas não são judaicas, elas nasceram em outro mundo, em outro país, em outras cidades, diferente de tudo que os judeus tinham. E aí o que acontece? Acontece que o texto sagrado mostra que Tiago toma a frente, e aí através de Tiago, a voz ou porta-voz ou pastor daquele momento,
ele começa a dizer. Então, a primeira coisa que ele diz é sobre a esfera religiosa e sobre a esfera moral. Você pode ver na sua página 157 do livro. A esfera religiosa e a esfera moral. A primeira esfera é a esfera da abstenção das contaminações dos ídolos, ou seja, agora fica proibido porque os alimentos eles eram entregues ou eram doados ou no comércio eram vendidos ou eram postos em lugares, mas eram alimentos consagrados aos demônios, consagrados aos ídolos, etc. É como se hoje as pessoas fizessem na religião africana, fizesse o trabalho de trabalho ali ritual africano, né? Ali fizesse ali aquele ritual e naquele ritual de macumba, naquele ritual de africano ali que entrega para, vamos dizer, para qualquer uma daqueles ídolos, Oxum, ou Oxalá, seja lá o nome deles lá, a rainha do mar, que eu esqueci o nome dela, e fizesse e pusesse as comidas numa mesa. E aí qualquer uma pessoa que levantasse de manhã podia almoçar naquela mesa. Então, eles dizem, não, vocês não participem mais disso, entende? Vocês não comprem mais em lugares em que as pessoas vão no templo, o açougueiro vai no templo e consagra a sua carne e vende lá no açougue. Compre em lugar que as pessoas não fazem isso. Então, é uma das primeiras coisas. A segunda, abstenção das relações sexuais, ou seja, havia muitas orgias, havia profetisas que elas participavam de orgias, relações sexuais com essas mulheres. Então, eles moravam muito próximo ali desse lugar no Novo Testamento. George Lett fala sobre esse lugar Daphne, uma espécie de parque que encontrava vários santuários dedicados aos deuses, e esse santuário dedicado aos deuses, o que acontece? Havia prostituição, havia envolvimento, e não era pecado, entendeu? E aí ele diz, ok, abstém disso. Abstém da carne sufocada. Não desse churrasco, né? Vou até pular aqui. Não da carne de sangue, mas a carne sufocada. Entende? Abstenção de sangue. Bebia porque era costume de beber alimentos com sangue. Alimentos coisas que havia sangue, etc. Entendeu? Então, esses são costumes judaicos que foram dados aos gentios daquela época por causa dos ídolos e da cultura daquele momento. Então, no momento você vai estudar melhor sobre isso, que é uso e costumes com a Marta Suana, a pastora Marta Suana, que vai ser uma benção. Então, a partir daí, nós temos o quê? Temos o desenvolvimento desse momento com Paulo, e aí acaba isso aí, começa as viagens missionárias de Paulo. Ok? Então, nós vamos para entender tudo isso sobre essas decisões e pareceu bem aos apóstolos, parecia bem aos apóstolos, parecia bem a todos os os apóstolos, parecia bem aos gentios fazerem isso. Por quê? Porque essas regras, o que estava acontecendo ali, eram regras que haviam presente. Hoje nós não temos deuses, altares de deuses, não temos esses rituais hoje tão presente, entende? Apesar de nós termos os centros espíritas, os centros das religiões africanas que usam muito isso, mas não temos tão presente, entende? Naquela época, não. Naquela época era a religião da época, os deuses, todo esse ambiente. Por isso que houve essa divisão, ok? Não quer dizer que o churrasquinho que está ali, você comeu um churrasco mal passado, quer dizer que está em pecado. Não quer dizer isso, ok? O que era dos rituais daquela época. A outra coisa que nós temos aqui, o próximo capítulo, é um capítulo muito legal, é o capítulo de Tiago, já pega a primeira carta de Tiago, porque Tiago é um dos primeiros mártires que está até escrito também em Atos. E aí pega já, porque é uma das primeiras cartas. Então, temos Tiago, e as epístolas paulinas começam com Gálatas e Segunda Tessalonicenses, primeira e segunda. E aí vemos aí nosso primeiro encontro já com os textos fora de Atos, onde já dentro da igreja, já é um momento em que a igreja está recebendo mensagem de igrejas estabelecidas, não igrejas mais de âmbito de expansão, mas igrejas existentes. Então, o primeiro que nós temos aí, o livro de Tiago, 20ª posição, inclusive no grupo de epístolas, tem como característica o fato de ser composto por uma série de sermões,
Ou seja, Tiago é o pastor, Tiago está pregando. E aí, Tiago está sendo pregando aqui. Tiago está pregando, Tiago está fazendo todo esse trabalho ali. E ao fazer esse trabalho, ele está... Deixa eu só ver um negócio. Deixa eu ver só um negócio aqui. Então, nós vamos... Deixa eu compartilhar aqui novamente onde nós estávamos. Ok, estávamos falando sobre Tiago. Então, temos 4 Tiagos. Dos 4 Tiagos, temos o filho de Zebedeu, o filho de Alfeu, o pai de Judas, irmão do Senhor. Nesse momento, nós temos aí esses 4 Tiagos, mas essa epístola ela é diretamente ligada pelos maiores estudiosos à vida de Tiago, irmão de Jesus. Então, acreditamos que seja ele, que o autor ele é prático no que ele está dizendo, ele é um pastor, a posição dele lá no concílio em Atos, vemos lá a posição de Tiago, então se cria mais isso e tal. Então ele escreve uma das primeiras obras cristãs, uma vez que sedimentado um vasto leque de doutrinas para a subsistência e expansão do cristianismo naquele momento. Então, de autoria e data e local, o Novo Testamento então apresenta esses 4 Tiagos, você pode estar vendo aí. Embora não fosse apóstolo, Tiago tornou-se um dos líderes da igreja. E na página 61 é possível que Tiago converteu com o encontro com seu irmão Jesus ressuscitado. Ou seja, quando Jesus ressuscita, encontra com Tiago. O próprio Paulo diz isso lá em 1 Coríntios 15, 7, que Jesus foi ter com Tiago. Provavelmente Jesus já tinha alguma intenção e Tiago se tornou um grande líder. Então, foi redigida mais ou menos em 45, 48 depois de Cristo, em Jerusalém. Bem recente, uma carta bem completa em tudo isso. Sugere-se essa data por algumas razões lógicas. A primeira, o martírio de Tiago, foi antes de 62 de Cristo. E a segunda, não há epístola nenhuma indicação controvérsia entre os judeus e gentios, não há essa divisão ainda. A terceira considera que o ministério de Paulo tem iniciado depois dele, e as escritas de Paulo depois também, ou seja, Paulo foi missionário para abrir igrejas, e aí depois que ele foi abrir igrejas, ele simplesmente ele chega nesse lugar, abre igreja, depois que vai haver as mensagens. Então, destinatário, vamos ver aqui, deu uma travada, destinatário. Tiago escreve aos judeus, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Ou seja, a ideia é direta judeus, pessoas que estão espalhadas, que receberam o evangelho ou que não receberam o evangelho, que Tiago leva direto para a vida dessas pessoas a mensagem, mas a maioria cristã já. 12 tribos são referência às tribos espalhadas pelas nações, ou seja, todo tipo de pessoas das 12 tribos. Outra coisa que o destinatário são os judeus, a ideia de que é judeus, além dele falar isso, é inúmeras alusões ao Antigo Testamento, entende? Muita alusão, nós temos Elias, temos várias outras pessoas, várias expressões idiomáticas, ele não se preocupa em explicá-las, ele só diz que aqui, porque então tem uma ideia de que quem vai receber essas cartas vai ter alguma ideia. Palavras como o Senhor dos Exércitos, referência a diversos princípios da lei, referência ao monoteísmo. Então, a gente vê que especificamente ele trabalha diretamente com esse público, entende? E aí temos aí que o seu propósito é prático, seu objetivo é dar conselhos práticos no sentido de encorajar seus leitores na intensa luta espirituais que enfrentavam, diversas situações éticas, rotações, permanecer a carta, tendo como ápice de tudo a volta de Jesus. Então, a volta de Jesus era um foco muito grande na vida dos apóstolos naquele primeiro tempo. Aí você pode ver o esboço também do livro que está aí. Algumas Bíblias têm alguns esboços diferentes, mas a maioria concorda com essas coisas, principalmente em Tiago. Aí temos a Epístola de Gálatas, denominada Declaração da Independência Cristã, ou Carta Magna, ou Liberdade Cristã. Então, a Epístola aos Gálatas constitui manifesto apostólico contra a influência danosa dos judaizantes na comunidade cristã.
a distinção plena e definitiva entre lei e graça. Ou seja, a carta ela vem para fazer uma divisão, entende, dos costumes judaicos com a nova maneira de ver em Cristo. Ou seja, Paulo ele vem fazer com que esses costumes não sejam exigência para a salvação, que esses costumes não sejam exigência para uma vida de pessoas convertidas, principalmente os gentios, até mesmo os judeus não vivam igual a essas pessoas judeus. Então, essa é a ideia que tem. Por isso que ela tem uma declaração de dependência cristã. Ela fala muito sobre lei, graça, sobre obras, etc. de coisas. Ela provavelmente foi obras das mãos de Paulo, sem dúvida alguma, apóstolo não da parte de homens, intermédio de Paulo se introduz nessa carta. A escrita 48 e 56 depois de Cristo. Local Galácia é bem confuso, porque havia duas Galácias naquela época, a Galácia do Norte, a Galácia do Sul. Muitos acreditam, principalmente Sir William Ramsay, que é um exegeta estudioso do Novo Testamento, um excelente homem, o livro dele é tremendo. Já tive a oportunidade de tirar alguns textos lendo, porque é um baita de um livro, entendeu? E é interessante isso. Ele diz que a Galácia uma das galáxias, ele apoia segunda a Galácia do Sul, ok? Não a Galácia do Norte. Então ele, com o apoio dele, a maioria dos estudiosos acredita que seja eles, ok? Destinatário e propósito. Ele é um conjunto de igrejas fundado por Paulo durante sua primeira viagem missionária, que estava espalhado pelo vasto território da Galácia. Lembra que o território é grande. Por ser um grande território, era vários lugares, entende? Por exemplo, nós temos Dourados tem várias igrejas. Agora, se imagina naquela época que havia campos separando, fazendas separando lugares, e cidades e vilarejos, então você imagina a distância que havia. Então, poderia ser uma região composta como a Grande Dourados aqui, ou como a Grande Campinas, ou quando lugares grandes que é chamado, entendeu, de Grande BH, ou seja, tem Belo Horizonte, o centro, e aí tem as demais regiões espalhadas. Propósito principal é refutar as alegações dos falsos mestres que pregavam observância aos ritos judaicos e fortalecer a fé dos cristãos e libertando das algemas do legalismo. Ou seja, irmãos, entenda que a Carta de Gálatas ela é uma libertação de todo costume judaico, todo símbolo judaico, tudo que é dos judeus, ok? Hoje nós temos um grande número de igrejas que eles carregam a bandeira de Israel como a bandeira dos céus, representada por Deus. Eles carregam símbolos, candelabros, etc., arcas da alianças mostrada. Não, Paulo veio para fazer com que tudo isso parasse, entende? Hoje tem igrejas aí que fazem etc. de outras coisas que são mais coisas ainda, seguem festas de Israel. Uma vez eu ouvi um pastor teve a audácia de dizer que a igreja está errando porque ela não usa as festas, entende? Ela não está usando, elas não estão fazendo as festas de Israel, por isso que a igreja não prospera. Meu Deus! E foi assim, 2 horas assim. Eu não saí por educação, mas quando deu 2 horas e 15 minutos, eu saí porque o horário dele era 1 hora e meia para falar. Ele começou a falar até 2 horas e meia, e aí eu tive que ir embora, entende? Já não estava gostando mesmo, então eu fui embora. E aí, o que acontece? Nós temos aí essa divisão dos judaizantes, daqueles que querem impor, você tem de ter o candelabro, você tem de ter o templo, você tem de ter isso, tem de ter aquilo, e Paulo vem e escreve essa carta. Então, essa era a ideia de Paulo. Aí temos aí também o esboço das epístolas. Primeira e segunda epístola Tessalonicenses são 2 cartas que fala sobre a volta de Jesus. Cartas assim essenciais que traz mensagens essenciais, entende, sobre a parousia, ou seja, a segunda vinda de Jesus. Na primeira carta, o autor leva ao entendimento que não existe nenhum problema com aqueles que vai morrer sem Deus, mas que vão ao encontro de Jesus. A segunda carta já fala sobre a volta de Jesus. Então, temos aí a autoria, temos nenhuma dúvida que seja Paulo, escrito entre 50 a 51 depois de Cristo. A probabilidade de ter escrito em Coríntios, entende? Corinto, ter escrito naquele lugar,
Paulo ainda dá um destaque sobre isso, estando na casa de alguém, Galho, ali provavelmente foi o lugar onde ele esteve. Se você, sempre quando lê os evangelhos, tente fazer um paralelo com o livro de Atos, porque lembra, o livro de Atos é histórico. Por ser histórico, ele traz uma história, é chamado livro histórico do Novo Testamento, como lá temos crônicas e reis, como temos lá como livro histórico, Atos é o livro histórico. E trazendo essa ideia, entende, de história, nós vemos o tempo acontecendo, e aí os escritos acontecendo na vida de Paulo. Destinatário e propósito. Nosso destinatário é a igreja dos Tessalonicenses. Ou seja, Tessalônica, atual hoje Salonique, entende? Era o lugar onde foi enviado, localizado ao norte da Grécia. Tessalônica é uma cidade que tem homenagem à esposa de... uma homenagem de Cassandra, à sua esposa, Tessalonique, que é o nome dela. Então, temos todos esse envolvimento. Naquela época, muitas cidades tinham nome de esposa, nome de pai, nome de mãe, então havia sempre alguma referência. E aí, o que acontece? Essa igreja, Paulo visita, Paulo funda, Paulo, nas suas viagens, deixa pessoas ali, entende? A gente vai ver mais para frente que ele deixou Timóteo ali para trabalhar, enviou Timóteo, enviou Apolo, e aí Paulo começa a desenvolver essa igreja. E aí, o propósito dessa igreja, que nós vimos que Paulo levou ali, o primeiro propósito dele, elogio e fidelidade em meio às perseguições. Então, ele elogia o desenvolvimento daquela igreja, entende? Ele elogia, e aí ele traz o consolo sobre a preocupação que eles tinham. Ok, morreu, foi para onde? Para onde que essas pessoas foram? O que aconteceu com elas? Paulo diz, olha, morreu em Cristo, vai para os céus, vai estar com Cristo. E aí, orientações quanto ao amor fraternal, e aí ele tem uma orientação quanto ao amor fraternal, e aí ele fala sobre também a abstenção do pecado. Então, ele conforta a ressurreição dessas pessoas que morreram sem Cristo, que elas ressuscitarão primeiro, estarão com Cristo, elas estão descansando. E aí ele fala muito sobre abstendo-se da fornicação. Aí ele trabalha mais dessa abstenção por causa da imoralidade que havia naquela época. Lembre-se que o carnaval era todo final de semana, porque era um culto, entende? Era um momento de adoração, ter mulheres nuas, mulheres tendo relação sexual para adoração e etc. Então era um verdadeiro momento ali. E aí praticar o amor fraternal, ou seja, Paulo ele trabalha isso. A segunda epístola tinha um propósito, além da na página 169, destacar a perseverança, a fé dos crentes, corrigir algumas distorções doutrinárias que durante o curto intervalo da primeira carta começaram a surgir no seio da igreja. Ou seja, Paulo deixa alguém pastorear a igreja por um período, tem um pastor ali, um pastor que não é igual a Paulo, e muito menos igual a Timóteo e outros que estavam ali, apesar que Timóteo foi lá, e aí começa a surgir mensagens diferentes, ensino diferente, vem outros líderes de fora, começa a trazer, e Paulo precisa trazer uma nova mensagem para ajudar aquela igreja. Entre as questões estava a volta de Jesus. O que acontece? A segunda epístola, Jesus vai voltar, vão vender tudo, vão esperar no monte, vão esperar Jesus voltar. E aí Paulo ele traz uma correção sobre isso, porque as pessoas se apavoraram e aí começaram a nem trabalhar esperando a Jesus e viver à custa de quem trabalhava. Que Paulo vai chamar a atenção disso. E aí Paulo começa a falar sobre o homem da iniquidade, que é o primeiro momento em que Paulo fala sobre o anticristo. É uma alusão do anticristo de João, entende? 1 João 2,18, 2 João 7, posicionando como líder mundial que irá vir. Então, Paulo ele traz todo um trabalho em volta desse momento, ensinando para esta igreja. Uma carta linda. E aí você pode ver que ele prepara a carta para encerrar, solicitando a oração em favor do seu ministério, em favor de que ele fique livre para pregar o evangelho. Então, Paulo já tinha pessoas querendo prender ele e calar sua boca. E ele faz uma referência direta a essas pessoas, dizendo no livro de Tessalonicenses. Então, temos aí o esboço também do livro, você pode participar, e lendo aí e estudando, ok? Make too much noise. Capítulo 4.
Então, nós temos o capítulo 4. No capítulo 4, temos Romanos e Coríntios, mais duas igrejas. Paulo escreveu mais do que qualquer outro escritor do Novo Testamento. Então, ele escreveu muito mais. E Coríntios toma bastante espaço, duas igrejas, e olha que era 3 cartas, hein? Só temos 2 aqui neste momento. Então, primeira e segunda, a Epístola de Coríntios, temos aí, elas ocupam respectivamente a 7ª e 8ª posição na ordem dos textos, e a primeira e a segunda, consideradas juntos, constituem a maior carta, mais extensa do Novo Testamento. Então, temos aí os temas abordados por Paulo, temos diretamente aquela igreja, uma igreja problemática, uma igreja que tinha os dons carismáticos, ou seja, os dons tinham todos os dons, a maioria dos dons tinha tudo dentro daquela igreja, mas era uma igreja bem carnal, uma igreja bem problemática, e Paulo escreve a esta igreja, por isso que as suas cartas são extensas. A autoria Paulo, acredito piamente também, porque Paulo já se deixa declarado dentro dessa carta. E local de redação, 1 Coríntios, provavelmente ele escreveu em Éfeso, foi muito importante ali, onde o tempo que ele esteve em Éfeso, ali, escrevendo essa carta, e enviou pessoas para levar a carta. Cerca de 1 ano ele estava na Macedônia, e ao estar na Macedônia, ele escreve essa carta e envia essa carta também. É a segunda epístolas. Então, destinatário e propósito. A cidade de Corinto, ela é localizada numa estreita faixa da terra, entende? Na Grécia continental, entre os mares Egeu e Adriático, era uma das maiores e importantes cidades. Era um lugar onde vinham barcos, havia um movimento do comércio muito grande, era intenso aquela cidade, entende? Um movimento gigante, era uma São Paulo da vida, para vocês terem ideia. Uma São Paulo com o Porto de Santos ali perto, entendeu? Para você ter ideia como que era o tamanho dessa cidade. Então, Paulo ele leva a essas 2 cidades, entende? Essas 2 cartas a essas cidades, porque essas cidades estavam progredindo e algo natural para uma igreja numa cidade, num lugar tão paganizado, ou seja, tão ídolos e deuses, ali tem a deusa Diana e tem certas situações, tem aquele caso lá das irmãs que convertem, usar véu, e as que têm o cabelo comprido, manter o cabelo comprido, é tudo porque a cidade era pagã. E mulheres que tinham cabelo raspados, que convertiam, elas cobriam os seus cabelos para que elas não fossem confundidas com as prostitutas, as sacerdotisas prostitutas de altares. Quem que eram essas mulheres? Eram mulheres que tinham relações sexuais com homem ou mulher antes de cultuar. Ou seja, então, antes de entrar no templo, havia umas salas e ali começava o culto daquelas pessoas com essas prostitutas cultuais. E aí Paulo traz esse ensino porque era uma cidade bem pagã. E aí ele envia a primeira epístola enviada, página 175, com o propósito de exortar aqueles cristãos acerca da unidade, evitar as divisões. Então, é um propósito bem claro ali, entende? Era um centro comercial, habitantes, 600 mil habitantes, templo, Afrodita, prostituição, lupanário, prostíbulos. E aí temos uma foto aí, foto recente de onde que era. Então, exortar os cristãos acerca de unidade em Cristo, no sentido de evitar as divisões e os vícios, corrigir os abusos praticados contra a liberdade cristã. Ou seja, era um lugar tão pagão que os cristãos começavam a converter a Deus, mas eles tinham uma liberdade cristã que era igual ao mundo. Entende? Eis a questão. Pode um crente pular carnaval? Lá está no meio de todo mundo, vamos dizer, a irmã, ela durante o ano inteiro, ela está lá, entende, vestido com a roupa dela, aí no dia de carnaval, ela vai pular carnaval, ela tira a roupa, fica só de calcinha, de uma calcinha finetal e vai pular carnaval. Era isso que acontecia em Coríntios, entende? Pode o aborto, entende? Pode, etc., situações, casamento de homossexuais. Era uma igreja que partia para o princípio pagão e Paulo corrige esse padrão. Exortar a relação à influência dos falsos mestres, aqueles que viam. Então, a igreja sempre foi firme em falsos mestres, entende? A igreja precisa voltar contra os falsos mestres.
corrigiu os ultrajes praticados contra as formas de cristãs de adoração, os abusos em relação à Santa Ceia do Senhor, os dons espirituais, correção sobre a doutrina acerca da ressurreição, finalizando sobre a caridade. Então, essa primeira epístola, Paulo ele trabalha muita coisa, extensa ela, com muitos ensinos. E ele trabalha dessa maneira para pegar a igreja de verdade. E aí temos aí a segunda, possui um tom mais autobiográfico, ou seja, Paulo ele já vem com uma posição. Olha, a primeira carta, ela fala um monte de coisa. A segunda carta, eu quero mostrar quem está falando com vocês. Entende? Então, não é qualquer um que está falando com vocês. Então, ele é bem direto em relação a si mesmo, seu ministério, propósito relacionado com as igrejas que fundara. Então, é um momento que Paulo traz uma reconciliação, dizer quem é o líder, quem é o pastor que está por trás de tudo que está acontecendo. Então, na página 177 tem o resumo, é vindicação de autoridade apostólica, ok? E legitimação que tinha como responsável pela implantação da igreja de Corinto, admitir seu parecer em relação da maneira que ele conduz a igreja, entende? Então, ele estava trazendo essa carta. E aí temos um fato interessante para todo mundo que lê. Se você já leu 1 Coríntios e passou batido nesse texto, você vai abrir na sua Bíblia agora e marcar lá 1 Coríntios 5 e 9. Temos a seguinte informação: já em carta eu vos escrevi que não vos associeis com impuros. Olha que interessante. Ele tinha uma carta já escrita. A gente não sabe onde está essa carta. Diz que tem um pergaminho lá não sei onde que diz que é a carta pedida de Paulo, mas a gente não tem certeza, entende? Eu acredito que está, não sei se está no museu em Londres ou em Israel, mas diz que tem uma carta assim que é a carta pedida de Paulo. Você pode até colocar no Google, entende? Mas não sabemos, não temos informação de que é essa carta, do que contém, não foi colocado nos textos sagrados. Só sabemos que essa carta é uma carta de instrução também bíblica que Paulo diz: não vos associeis com os impuros. Ou seja, Paulo estava condenando. Então, a rigor dessa carta anterior nos ajuda a compreender os passos lógicos da redação das duas epístolas seguintes, 1ª e 2ª Coríntios. Então, a rigor dessa carta, a gente entende que Paulo usou um tom de exortação mais forte na 1ª de Coríntios e usou a 2ª Coríntios porque já existia uma carta, ou seja, já existia um entendimento e uma comunicação entre o apóstolo Paulo e aquelas pessoas. O apóstolo Paulo e aquela igreja. Já havia uma linha de comunicação, uma linha de entendimento. A primeira vez que eu li 1 Coríntios, eu achei, na verdade, a primeira vez que eu li a Bíblia, prestando atenção nos detalhes, porque tem mania de ler a Bíblia direto, você lê batida, o pastor pediu para ler, o pastor de jovem na época pediu para ler, os adolescentes estavam lendo a Bíblia inteira, então a pessoa lia batida. Mas quando eu me assentei no meu coração, lá para os 20 e poucos anos, de ler a Bíblia, estudando a Bíblia, foi quando eu comecei a perceber que realmente Paulo ele batia muito na carta. Porque a pessoa escreve a primeira carta arrebentando com todo mundo, sendo que as outras cartas ele escrevia aos irmãos amados que estão não sei o quê, graça seja contigo, e de repente ele muda em 1 Coríntios, já entra solando os irmãos. Eu falei assim, tem alguma coisa. E aí foi onde que eu descobri a carta anterior, estudando, e descobri que provavelmente ele já tinha levado essa carta ali, essa carta já esteve com ele, e foi importante desenvolver isso. Ok, Apolo pode ter passado a informação da igreja para Paulo, que motivou a escrever os próximos epístolas. Apolo também era um dos que ajudavam indo, um pregador itinerante, de itinerância naquela época, não é o entendimento de hoje, hein? Hoje itinerância tem nada a ver com o que acontece. Itinerância naquela época era alguém que ia à igreja sem pastor e passava dias naquele lugar, e ao passar dias naquele lugar, ele pregava o evangelho, ele ensinava, ele discipulava, ele fazia batismo, ele fazia um bocado de coisas, situações, corrigia pessoas, e Apolo era um desses itinerantes. Okay? Nada a ver com hoje, que a pessoa sai para pregar na igreja, recebe uma oferta, você não sabe para onde foi a oferta, entende? Ou os pregadores recobrando absurdo de ofertas, que pastores combinando, você prega na minha igreja, prega na sua, essa itinerância é meio estranha, você tem que tomar cuidado.
ok? Existe hoje um mercado de itinerância, um mercado gospel dentro do nosso contexto cristão, entendeu? Mas não era esse tipo de itinerância. Apolo era um itinerante, mas é um itinerante pastor, entende? E aí temos a Epístola de Romanos, ok? Você pode ver o esboço aí. A Epístola aos Romanos, esse livro é lindo, cara. A Epístola de Romanos é chamada de a Catedral da Fé Cristã, um dos mais brilhantes documentos neotestamentários que se tem conhecimento. Diz, e eu concordo, que se existisse o Evangelho de João ou somente o Evangelho de Romanos, seria o suficiente para as pessoas entenderem as doutrinas, a salvação, entender Jesus, principalmente o livro de Romanos. Se o livro de Romanos fosse sozinho, fosse todo o Antigo Testamento, e só o livro de Romanos seria o suficiente para trazermos um entendimento sobre as doutrinas bíblicas. Brilhante esse livro, entende? Trata-se com profundidade temas como justiça de Deus, justificação pela fé, predestinação do santo, glorificação da igreja, herança eterna do salvo. Ou seja, o que os discípulos apóstolos não fizeram nos evangelhos em Atos, Paulo faz nas suas epístolas, principalmente em Romanos. É lindo esse texto, ocupa da primeira posição na sequência dos livros. Atos, entende, foi bem escolhido de propósito ali, está presente ali bem após o livro de Atos. Autoria Paulo, não há dúvida ainda sobre Paulo ser o autor desse. Aliás, Romanos, ao lado de 1 Coríntios e 2 Coríntios Gálatas, está no grupo dos que chamamos cartas incontestáveis, ok? Sobre a autoria. Essas são cartas que não têm uma ligação muito certeira na vida de Paulo. A epístola ao Romano teria sido escrita durante a terceira viagem missionária de Paulo, provavelmente nessa data 50 58 depois de Cristo. Corinto é o local mais provável para a redação de Romanos, uma vez que Paulo achava-se hospedado na casa de Gaio, em Corinto, que havia se convertido a Cristo por intermédio da pregação do apóstolo. Ou seja, o próprio texto diz que ele está na casa de alguém, entende? Então, ele está ali um tempo em Corinto fazendo as pregações, ensinos ali, e ele escreve uma carta ali. E essa carta é destinada a Corinto. Então, a epístola é endereçada a todos os amados de Deus que está em Roma. Então, destinatário e propósito. Corinto é o local mais provável para a redação, já vemos isso aí, ok? Ele tem uma ideia de Jerusalém, Roma e Espanha, e agora o destinatário é todos os irmãos que estão em Roma. Roma é gigante, Roma tem 1.500.000 habitantes, ou seja, Roma vamos dizer assim, onde eu morei em Campinas e todas as cidades ao redor. Roma dá, entendeu? Da Grande São Paulo, Roma perde por muito pouco, mas Roma era gigante, entende? 1.500.000 habitantes. Então, você imagina, gigante que era. Outra coisa, tinha excelentes estradas. O propósito imediato era informá-lo da visita pela primeira vez. Então, o propósito do apóstolo Paulo era informar que ele estaria em direção ali. Uma coisa interessante, o cristianismo ele florescia naquela região, crescia. E ali a igreja de Antioquia ela estava trabalhando para que houvesse essas pessoas ali, porque pessoas foram para a cidade. Imagina, uma capital grande, pessoas converteram e foram mudando para esses lugares e indo, subindo os romanos, soldados romanos que convertiam, empregados, funcionários públicos romanos que convertiam, ia subindo para Roma e essa igreja se desenvolveu. Então, o apóstolo Paulo ele diz: olha, eu vou estar por aí, eu quero ir daí, eu quero ir para a Espanha, passar por aí, pregar o evangelho e fazer uma visita para vocês. E aí o apóstolo Paulo ele tem vontade de ir a esse lugar, ele tem desejo de ir a Roma pregar o evangelho ali. Então, ele fala sobre a sua primeira visita. Entre os problemas que havia existente ali, havia muitos problemas de natureza doutrinária quanto prática, entre eles a influência maléfica dos judaizantes. Novamente, os judaizantes, consequentes defensores dos preceitos cerimonial judaico. Paulo também tratou de temas da ordem aí da fé, justiça de Deus, graça de Deus, sobre matrimônio, moralidade e a ética cristã. Ou seja, essa didática que havia do ser humano, da igreja, da pessoa,
do homem, da responsabilidade. Paulo trabalha tudo isso dentro do livro de Romanos. Então, inaugura novos conceitos da teologia cristã, coisas que nunca foram faladas. Paulo fala, através da revelação que ele tem de Deus, ele revela isso, entende? Coisas muito profundas sobre a imagem de Deus, sobre Deus predestinou serem eleitos, chamados, justificados, glorificados, segundo a imagem do Filho. E aí ele tem várias mensagens assim, bem estruturadas, sistematizadas, ali dentro do livro de Romanos, que é uma coisa incrível. O livro de Romanos é uma coisa incrível. Meu desejo é um dia pegar o livro de Romanos e pregá-lo todos os domingos numa igreja até eu acabar o livro, mas detalhe por detalhe, e essa é uma preparação que eu estou fazendo. Se Deus e Jesus não vier e nada mudar em minha vida de acordo com a vontade soberana de Deus, irei fazer. E eu assisto várias pregações de vários pastores que pregam sobre o livro de Romanos, muitos deles americanos, porque são costumes de pregar sobre livros. E hoje tem um pastor que está pregando sobre Romanos, Mark Driscoll, que é um pastor que eu considero muito pela maneira que ele prega, atualizando a mensagem para os dias de hoje, e ele está pregando sobre Romanos. Então, você vê a importância, o deleite que tem sobre isso. Meu desejo de comprar um livro de Karl Barth sobre o livro de Romanos, que já é uma visão diferente, entende? E aí fica a dica para os irmãos aí. Paulo e a Epístola de Cáceres. Agora nós vamos para... Tem um esboço de Romanos, vamos para o número 5 da nossa unidade, dessa unidade número 5. Então, temos acelerado por quê? Porque é pouca informações. O esboço é para vocês estudarem em casa, fazer o dever de casa, entende? E até mesmo quando for ler o seu Novo Testamento, for ler o Novo Testamento, vocês possam comparar com o livro, ter o livro perto de você e estudar. E a epístolas ao Cáceres são epístolas prisionais, epístola das prisões, carta das prisões. São cartas que foram escritas enquanto Paulo estava dentro da cadeia. E como assim, pastor? Se ele estava preso, como que ele conseguiu escrever? Bem simples. Paulo ele poderia ter num ambiente de cadeia, porque ele estava esperando para ser julgado. Então, no ambiente de cadeia, ele tinha caneta, ele tinha o pergaminho, as penas, as coisas para escrever, livros para estudar, ele era acorrentado. Tinha lugares que ele ia para prisões que eram casas, não eram prisões, eram casas, ele ficava numa casa. Essa casa ele ficava esperando o julgamento. O julgamento acontecia. Agora imagina uma cidade igual Roma, 1.500.000 pessoas para serem julgados. Então Paulo teve esse tempo dentro desses lugares para escrever, e foi isso que ele fez. E ali ele redigiu todos os 3 livros, não estou falando na cadeia, mas a sua vida. 14, porque eu considero também como autor aqui na página 185, pastor Roberto Reis, uma vez a gente teve uma discussão sobre isso, conversando bastante, que ele escreveu o livro de Hebreus, até algumas palavras em hebraico, em grego que ele usa nas passagens dele tem uma comparação, mas a gente vê lá na frente. Então, porque ainda a gente vai ver nessa unidade sobre o livro de Hebreus, e ele escreve essas cartas. Essas cartas, elas são chamadas disso, são cartas que escritas por ele. Segundo Lucas, em Atos dos Apóstolos, Paulo ficou aprisionado em 4 cidades: Filipos, Jerusalém, Cesareia e Roma. Então, é quando ele escreve essas cartas ali dentro destes lugares. Ele foi encarcerado durante o governo de Marcos Antônio Félix, Marcos Antônios Félix e Pórcio Festo, em Roma, e ele escreveu as cartas. Então, a data da redação dessas cartas. A grande maioria dos estudiosos aponta como Rômulo, sendo o local mais provável. Ele estava numa casa, por ser romano, ele esperava num lugar mais privilegiado do que os outros prisioneiros. Provavelmente, se admitirmos isso, que ele estava preso ali naquele lugar, ele escreveu essas cartas e estava esperando. A data mais próxima seria data 58, 60 depois de Cristo. Vamos voltar aqui. No 5:2 nós temos aí a data da redenção das epístolas da carta, e aí temos aí você no seu livro temos data da redenção, 60 depois de Cristo, se admitirmos que Paulo regiu. Aí já tem o nome dos 3, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão. As 4 cartas escritas na prisão. Tem um livro do Shed,
pastor Russell Shedd, sobre as cartas das prisões. É um excelente livro que eu li sobre isso. O pastor que ele também dá essa ênfase. Considerado pelos estudiosos a segunda e mais importante obra literária, ficando somente atrás de Romanos, Éfeso, ela é uma das primeiras cartas escritas ali na prisão. Então, ela é chamada Rainha das Epístolas, porque ela é uma obra literária muito forte, doutrinária, sistemática, de uma maneira que teologia profunda ali, como Romanos é um livro teológico bem profundo, Éfeso também é uma bem profundo, considerado por Russell e Shapley e John Bent a sua sublime mensagem sobre a expressão da fé. E aí temos o destinatário de... O destinatário era uma das cidades mais importantes da Ásia Menor, era o centro de adoração ao deus grego Artemis. A expressão Éfeso não consta nos originais, surgimento na hipótese depois, entende? Depois, quando a carta começa a circular entre as igrejas da Ásia Menor. Então, vemos aí que ela tem é uma carta circular, ou seja, a carta passava de igreja em igreja para leituras. Então, Paulo ele via essas pessoas, ele via Tíquico, Efésios 6 e 12, e a carta aos Efésios. Então, uma pessoa leva essa carta e ela sai lendo essa carta. Então são um sermão escrito, uma mensagem pregada escrita. Imagina uma mensagem do pastor Marcos, do pastor Emerson, do pastor, seja quem for, escrito, enviado às igrejas e outro lendo, entendeu? Então, você vê o poder de Deus no que está escrito por um servo de Deus, que é o apóstolo Paulo. Entende? Que hoje nós lemos o que é aquele escrito para nós e tentamos trazer uma explicação, entende? Então, ela foi trago para o cano, ou seja, trago para o Novo Testamento, e hoje é uma mensagem para nós, aplicada em nós, em segunda aplicação, porque a aplicação primária foi dada àquelas pessoas. E Paulo ele traz textos profundos, há somente um corpo, um espírito, um só Senhor, e etc. Nesse aí. E temos aí o esboço, você pode ver também. Temos a Epístola aos Filipenses, a segunda Epístola de Cáceres, estamos seguindo a ordem de disposição dos livros da Bíblia. Filipenses é considerada a mais pessoal de todas as epístolas paulinas, certamente mais lida, e Paulo ele traz essa carta para Filipenses. Filipenses é uma carta excelente, é um dos livros que eu mais amo por falar de alegria em meio à tribulação, por trazer a representação de Jesus, no capítulo 2. Eu amo esse livro também, entende? Eu tenho os livros que eu mais gosto, quando eu leio assim com os olhos fascinados. E a Epístola de Filipenses, a carta de Filipenses é uma carta que eu amo. E Filipenses é considerado mais pessoal de todas as epístolas paulinas e a mais lida, ok? Destinatário e propósito, Filipos, uma das cidades da Macedônia, ficava ao norte da Grécia e a 16 km distante do mar. Egeu, numa planície fértil, não muito distante das famosas minas de ouro e prata da Macedônia. Então, temos aí um momento em que ela é escrita para aqueles lugares, aqueles que vivem em Filipos, ou seja, era uma carta para todas as pessoas daquela região, para todas as igrejas da região. Então, é uma igreja que foi fundada por Paulo na sua segunda viagem missionária, e aí Paulo funda esta igreja, e ele visitou várias ocasiões. Era um povo que Paulo era apaixonado, eles eram apaixonados por Paulo. Paulo tinha saudade de estar nessa igreja. E agora, aprisionado, Paulo recebe ofertas voluntárias dessas pessoas, enviadas por eles, por Epafrodito. Entretanto, o emissário adoece e não pode voltar para casa, e eles ficam recebendo notícia dele, e aí fica aquela coisa até que ele se recupera, e aí o destinatário dessa carta viu uma ligação muito grande com Paulo, muito grande com o seu chamado, muito grande com os irmãos uns com os outros, e essa carta é uma carta maravilhosa. Paulo recebe ofertas, o destinatário tal, recebe no apóstolo a gratidão pela participação do Senhor ali. Por quê? Porque o prisioneiro pagava a sua despesa, até ser provado ao contrário, e o serviço de justiça de Roma retribuía ele de volta. Então, Paulo ele cobria as suas despesas enquanto estava na cadeia. E aí temos também agora a Epístola Colossenses, uma das epístolas também que eu sou apaixonado, gosto muito dela. Acho que é uma Bíblia inteira.
mas principalmente no Novo Testamento. E a terceira das epístolas, Colossenses, possui alguma similaridade com a de Éfeso. Elas trabalham junto em relação à teologia delas. E Éfeso não tinha enfoque apologético, não visava solucionar a divergência. Colossenses já traz esse ensino essencialmente defensivo da cristologia, a defesa da doutrina da divindade de Cristo, ou seja, a maneira que as pessoas enxergam Jesus Cristo e a pessoa de Jesus. E isso é muito forte. Uma igreja estabelecida em Colosso, foi estabelecida durante o tempo que Paulo permaneceu em Éfeso, no transcurso da sua terceira viagem. Essa igreja, Paulo passou por ela, ensinou por ela, e trabalhou, enviou pessoas, entende, a estar ali. A igreja em Colossos era predominante gentílica, não tinha judeu, então a maioria assim do top de 90% por aí. Não sabe ao certo se chamou de alguma forma, tem favorecido o surgimento de Paulo. Tem favorecido o surgimento que Paulo chamou de filosofia e vã sutileza, ou seja, uma expressão que vinha de fora, sem ser do judaísmo, entende? Sem ser do judaísmo, sem ser de questões judaicas, mas uma questão filosófica, uma questão dentro do padrão gentílico. E aí Paulo ele está estabelecendo e envia essas cartas para essa igreja. Informam que Paulo, aprisionado em Roma, decide enviar duas cartas. Epístola aos Colossenses, onde trata o problema levado ao seu conhecimento, e a Epístola de Filemão. Duas cartas são levadas ao mesmo tempo. E aí é a nossa próxima... Aí temos o propósito, né? E aí temos a próxima carta, que é Filemão, mantém relação direta com a Epístola aos Colossenses, pois em ambos aparece o nome de Dionésio, Epáfras, João Marcos, Aristarco, Demas, Arquipo e Lucas. Ou seja, é uma carta que trabalha com essas pessoas diretamente, mostrando o nome delas e ligada. É a mais breve epístola de todas, entende? Filemão mostra a fuga de Dionésio, um escravo de Filemão que cometeu furtos, foi preso. Paulo escreve que fora chamado de missiva da reconciliação. Sugere que Filemão concedesse liberdade a Onésio, ou seja, Onésio encontrou Paulo e Onésio deveria voltar a Colosso, a casa de Filemão, seu senhor, reconciliar e estar junto. Só que Onésio ele recebe, entende, uma carga e um desígnio ali a propósito que Onésio ele vai até mesmo para ajudar a discipular pessoas ali, porque ele esteve com Paulo. Agora imagina você preso com Paulo. Quantas coisas que você não aprende, entende? Quantas coisas que você não aprende. Imagina, a gente ouve uma pregação de 1h30 e vai para casa pensando na pregação. Agora imagina estar o dia todo com o Paulo, o dia todo dentro da cadeia. Então, Onésio, ele é sugerido pela maioria dos estudiosos que ele se tornou pastor da igreja que estava ali na casa de Filemão, ou na região ali onde Filemão morava. Ou seja, no trabalho, Filemão era o patrão, entende? E Onésio era o empregado novamente. E na igreja, Onésio era o pastor e Filemão era o membro. Olha só como que é as coisas. Então, tem um estudo muito profundo sobre isso, que é muito legal, e aí acontece essa reconciliação. Então, temos aí essas epístolas dos Cáceres, as epístolas muito legal, entende? Você estudar, e aprendemos bastante com tudo que acontece no Novo Testamento em relação às epístolas que caminhamos até aqui. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a vida de cada um. Estude com a mente, com o coração, prestando atenção em todas essas coisas, e é muito bom você fazer esse estudo bíblico acompanhando e tendo curiosidade. Você está lendo o Novo Testamento? Tenha curiosidade. Olha aqui, está falando aqui de Onésio. Quem que é esse? O que é isso aqui? Escravo. Olha essa cidade. Procurar texto bíblico, ter livros. Agora você tem um baita de um livrão, entende? Para estar estudando o livro do pastor Roberto, professor e mestre Roberto dos Reis. Tenha ele. Tenha curiosidade. Você não lembra quando estiver lendo um texto, entende? Por isso que é importante você estar estudando. Amém? Queridos, vamos terminar com uma oração. Amém? Você que está assistindo agora,
Deus abençoe a sua vida. Você que acabou de assistir presenciando a aula, uma aula que estamos ainda online pelo Zoom, e Deus abençoe a sua vida e a vida de cada um. Amém? Deus, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Te louvamos, Senhor, por todas as coisas, Pai. Que a tua mão, o teu poder venha estar conosco, Pai. E a tua graça ensinando-nos, Pai, cada dia mais. Os passos que, Senhor, os livros foram escritos, Pai. É a maneira que a inspiração veio sobre a vida das pessoas. Para a glória do teu nome, eu oro e agradeço. Amém. Deus abençoe, meu irmão, meus irmãos. Estamos acabou-se